Olá, eu sou Fernanda Anders, sou consultora nutricional pela Nutrition Network, sou especialista em dietas ancestrais, low carb e cetogênica. Esse vídeo aqui hoje é para te explicar o básico da low carb, do mecanismo da low carb, como é que a low carb funciona. A gente corta e diminui bastante os carboidratos. Você sabia disso, né? Então pronto, isso aqui já é ponto pacificado. Mas você sabia que a gente faz isso não é porque a gente tem medo de carboidrato? Pois é, como tem saído aí na imprensa ultimamente, dizendo que a gente é carbofóbico, não é bem por isso que a gente diminui os carboidratos. A gente faz isso porque é uma intervenção que vai diminuir o seu nível basal de insulina. O que é isso? Insulina é um hormônio que é secretado pelo seu pâncreas, que vai fazer com que a glicose e vários outros nutrientes entrem nas células. Quanto mais você come, né? Se você come aí várias vezes por dia e se alimenta com muito carboidrato, especialmente refinado, que vai fazer pico de glicemia, tudo que faz um pico exagerado de glicemia, né? Geralmente é farinha refinada, produtos industrializados, né? Pacote, comida de pacote, né? Vai fazer gerar picos de glicemia e você faz isso comendo várias vezes por dia. Então, e o tipo de comida que as pessoas estão comendo também, óleos vegetais que são nefastos, né? Óleos químicos, aditivos químicos, né? Então tem uma série de química que tem hoje no alimento industrializado, que não é alimento, que é produto alimentício, que vai provocar esse pico glicêmico, essa disfunção da insulina. Então a insulina, que é esse hormônio que coloca os nutrientes na célula, passa a ficar disfuncional, passa a não funcionar tão bem. A célula passa a ficar meio surda para o sinal da insulina e cada vez o pâncreas produz mais insulina para poder fazer com que cheguem os nutrientes nas células e até que chegue o ponto que a pessoa tenha resistência à insulina, que a célula realmente já não está recebendo direito mesmo o sinal da insulina e vai ficando esse ciclo vicioso até chegar ao diabetes. Então, na verdade, a hiperinsulinemia, a resistência à insulina, a pré-diabetes, a diabetes, é tudo um espectro só, né? É só uma questão da linha do tempo que vai se manifestar. Então vamos lá, quando a gente diminui o carboidrato na dieta, a gente está fazendo uma intervenção que é para diminuir a secreção de insulina. Então a gente diminui a secreção de insulina, a gente vai gastar o glicogênio, que é a nossa reserva interna de glicose, e essa diminuição da insulina, ela é crucial, porque a insulina é um hormônio que é o gestor da nossa energia. Quando a sua insulina está sempre alta, você tem um comando de estocar energia. Quando a sua insulina está a níveis baixos, o seu comando é de gastar energia. Então, o que a insulina baixa faz? Ela dá um sinal catabólico. Você vai soltar, vai liberar uma enzima que chama lipase. Essa lipase vai fazer com que a sua gordura, que está guardada nos adipócitos, seja liberada para a corrente sanguínea, para você gastar essa energia. E esse é o segredo da low carb ou da cetogênica. Lembrando que a gente tem um espectro aí de estratégias low carb, a gente tem estratégias que tem ainda bastante carboidrato, com low carb até 130 gramas de carboidrato por dia. Tem very low carb, né, que é com 50 gramas de carboidrato por dia. Tem cetogênica com mais gordura. Tem very low carb que não tem tanta gordura. Tem carnívoro que quase não tem carboidrato. Então, a gente tem um espectro aí de low carb, né? Tem várias alternativas aí, estratégias para você escolher de acordo com a tua característica aí metabólica, né? Ou de estilo de vida. Então, quando você faz um estímulo autofágico, um estímulo de diminuir a sua insulina, você vai ter essa autofagia ligada. É o mesmo processo do jejum, gente. Quando a gente tem um jejum, a gente não tem uma autofagia mais forte, né? As dietas de baixo, especialmente as de baixíssimo carboidrato, elas vão simular o que o jejum faz, podendo comer, né? Maravilhoso isso. Você pode comer, mas você tem um estado de autofagia que não é tão agudo, né? Como é no jejum. No jejum, a autofagia é curta e intensa, é aguda. Na cetogênica, na very low carb, vou dar extremos aí, colocar os extremos de carboidrato para você entender que realmente é mais forte, né? O estímulo. Você tem uma autofagia acontecendo não tão forte, mas ela é constante e ela é o tempo todo. Então, essa estratégia é feita a partir, a mágica começa quando você tem essa diminuição da insulina. E o pulo do gato, como eu estava falando, é que você não sente fome. Por que você não sente fome? Porque você está sendo alimentado no seu estado não alimentado. E é por isso que dá tão certo, é por isso que a gente não tem que contar a caloria, porque a sua fome vai naturalmente diminuir. O seu prato vai naturalmente ficar menor e você vai comer menos naturalmente, entendeu? Então, ou seja, você estar sendo alimentado pela sua gordura corporal
Isso vamos dizer que é uma questão corriqueira, que deveria ser corriqueira, e que uma pessoa que não faz cetogênica ou very low carb também deveria conseguir fazer. E consegue fazer. Se você está saudável metabolicamente, você não está com essa insulina cronicamente alta, você consegue, no seu estado não alimentado, fazer esse mesmo processo, né? Você tá lá 6 horas sem comer, porque você não teve tempo de comer e você é saudável. Você vai ter essa lipase que vai liberar gordura para você usar na corrente sanguínea e você vai queimar essa gordura e vai conseguir esperar até a hora que você for comer de novo, sem ficar mal-humorado, sem ficar nervoso, sem ficar, que a gente chama de hangry, né? Que é uma mistura de angry com hungry, que é aquela coisa de ficar nervoso, de tanta fome. Você não vai ficar assim. Então, a pessoa que está saudável, que está com o metabolismo em dia, com a insulina dele tá legal, não tá com essa insulina cronicamente alta, essa pessoa, a gente desculpa, mas é que aqui eu tenho um tapete aqui nesse meu escritório que tá empoeirado, tá me dando energia, então o nariz aqui já tá gritando aqui. Então, quando você tá saudável, você consegue também usar a sua gordura corporal como fonte de energia no estado não alimentado. Isso é o normal do ser humano. E é por essa feature, né? Por essa capacidade que a gente tem, que a raça humana tem, que a gente chegou até aqui. Que a gente não morre quando fica sem comer um dia, né? Que a gente tem a capacidade de usar a nossa gordura corporal como fonte de energia. Só que as pessoas estão comendo tão mal hoje em dia que elas estão com a insulina alta, crônica, o tempo todo, né? Porque o problema da insulina ficar alta, gente, se a pessoa é saudável, ela tem pico de insulina lá 1 vez por dia, 2 vezes por dia, e volta para o seu, se ela tem um pico e volta, e esse pico foi causado com alimentos naturais, não tem problema nenhum. Foi lá mamão, foi batata, banana, ó, tranquilo. Mas acontece que as pessoas estão comendo comida trash, coisa industrializada. Aí, esse tipo de comida eleva a glicemia num nível que não é saudável. Não é a mesma coisa de uma banana, de uma batata. Geralmente não é, né? E tem muita gordura junto, porque as pessoas estão fazendo high fat, high carb, né? Esse que é o problema. Quando a gente tá fazendo aqui só low carb, a gente mantém lá o high fat, mas a gente baixou o carb, né? As pessoas aí fora estão fazendo high carb, high fat, é biscoito Oreo, é alto carboidrato, alta gordura. E o tipo de gordura, pior gordura que tem. Isso deixa as pessoas doentes, entende? Aí quando você vai precisar ficar lá 5, 6 horas sem comer, você não aguenta. Por quê? Porque a sua insulina tá alta. A sua insulina basal, que é aquela que é no estado não alimentado, entre as refeições, a sua insulina tá sempre meio alta ali, ou sempre muito alta. E quando a sua insulina tá alta aqui, ó, aquele seu pneuzinho ali, você não consegue gastar aquela gordura com eficiência, não. Porque tá trancado, insulina alta tranca, né? E o que acontece? Aí sim você pode possivelmente queimar músculo, aí a pessoa lá depleta músculo. É o que acontece no diabético tipo 2, quando tá no estágio já avançado, que começa a catabolizar músculo direto, que não consegue mais usar a gordura corporal como fonte de energia, né? Então essa inabilidade de usar a gordura corporal como fonte de energia vai causar um bug de energia, gente. Um bug de energia. A pessoa se sente um sono muito forte depois do almoço, vontade de doce depois do almoço, inabilidade de ficar sem comer a cada 2 ou 3 horas, ou seja, a pessoa precisa comer o dia inteiro, mau humor quando tá sem comer, né? Aquela fome desesperada, a incapacidade de fazer boas escolhas alimentares, porque quando a gente tá nesse estado de desespero, a gente acaba só querendo comer energia. Ou seja, esse estado metabólico, ele cria no organismo um bug energético, né? Porque é um apagão de energia. E a pessoa fica faminta de energia, porque o cérebro dela tá faminto de energia. Porque o cérebro dela não está recebendo corpos cetônicos. Numa pessoa saudável, numa situação que ela tá sem comer há muitas horas, deveria chegar algum corpo cetônico para ela no cérebro. Mas não, o cérebro dela só usa glicose. E como ela tá sem comer já há muitas horas e a refeição dela foi de alta carga glicêmica, né? Tudo que sobe cai, aí caiu a glicemia, ela ficou sem nada, deu esse bug de energia, a pessoa está faminta de energia. Ela perde a capacidade de fazer escolhas nutritivas, porque a fome dela não é por nutriente, é uma fome desesperada por energia. É um bug energético, é uma falha no metabolismo de energia do organismo, porque a pessoa está com o metabolismo do carboidrato defeituoso, que é a resistência à insulina. Entende? Então essa fome que vem o tempo todo, né? Aqui você faz aquele prato imenso
imensa, e come aquilo tudo, e cada vez você come mais, porque o estômago é um órgão elástico, aí você produz mais grelina, que quanto maior o estômago, mais grelina, e você vai comendo cada vez mais. Então, qual que é o segredo da low carb, gente? É acabar com essa fome. Porque quando você passa a receber, quando não está comendo, a contar com gordura corporal, e isso vai ser quebrado no fígado e vai gerar corpos cetônicos que vai chegar espontaneamente, se oferecem para o cérebro, atravessam a barreira cerebral e vão para o cérebro, pelo sistema de push and pull. Os corpos cetônicos chegam no cérebro e a pessoa recebe energia, mesmo quando ele está sem comer. Aí o que acontece? A pessoa passa do almoço até o jantar, sem nem lembrar de lanchinho, né? Ou a pessoa consegue pular um café da manhã, porque no almoço, consegue pular uma refeição tranquila, porque ela comeu há horas atrás, mas ela continua sendo alimentada. Isso é visível especialmente em quem já corrigiu a insulina, né? Mas a pessoa ainda tem bastante gordura corporal. Quando a pessoa começa a ficar mais magrinha, né? Muitas vezes a pessoa já não tem essa abundância de gordura na corrente sanguínea, e ela já sente fome, já chega na hora do jantar, quer comer no jantar, já às vezes tem alguma dificuldade de pular alguma refeição, porque ela tá bem magrinha, já não tem esse estoque de gordura aí explodindo na corrente sanguínea. Então isso vai variar muito também com a composição corporal. Uma pessoa que tem 30 quilos para perder, né? E assim que ela consegue corrigir a insulina na primeira semana, segunda semana de dieta, geralmente, né, tem pessoas que vão no terceiro dia, tem pessoas que demoram um pouco mais, quando a pessoa está pré-diabética demora mais, diabético demora mais ainda, né? Mas quando a pessoa consegue ajustar a insulina dela e ela ainda tem muita gordura corporal para perder, ela costuma se sentir com muita autonomia e de ficar muitas horas sem comer, porque ela está sendo alimentada pela sua gordura corporal, né? E quanto mais gordura corporal a pessoa tiver, mais seguro ela ficar sem comer, porque ela está sendo, por isso que ela não tem fome. Por isso que eu digo, gente, o principal norteador de uma pessoa deve ser o sistema de fome e saciedade dela. Porque a gente costuma não confiar nesse sistema quando a gente está com o mecanismo quebrado, quando a gente está com o metabolismo do carboidrato defeituoso, a gente não confia porque a gente tem uma fome exagerada, fome só por energia, como eu expliquei aqui. Mas assim que você corrige isso, a gente pode confiar e deve confiar no sistema de fome e saciedade. Porque ele vai evitar que você caia nos erros aí dos vídeos lá de trás que eu falei, né? Quando você confia e você aprende a ouvir quando realmente é fome, não é só uma guloseima, ai, quero fazer uma indulgência, ai, estou com tédio. Não, você está com fome, né? Então você vai respeitar essa fome e você dificilmente vai ter sintomas ruins se você sempre der ouvidos à tua fisiologia. Então é isso, minha gente. Essa é a justificação, que aqui em Portugal a gente justificação, de como que funciona a dieta, por que que a dieta é tão fantástica, porque ela realmente mata a sua fome sem você ter que comer tanto. E você diminui a quantidade de comida, e você diminui a frequência alimentar, é fundamental você também diminuir a frequência alimentar para você corrigir o seu nível de insulina. Todas as doenças metabólicas têm fundo em insulina alta de maneira desequilibrada. A hiperinsulinemia está por trás, né, de hiperplasia da próstata, de doenças metabólicas, de doenças renais, de mau metabolismo, de metabolismo ruim de glicose no cérebro, como Alzheimer, Parkinson, né? Então, várias doenças são advindas do mau metabolismo do carboidrato e do nível crônico alto de insulina o tempo todo. Então, para isso, gente, o melhor remédio que existe é você ajustar a quantidade de carboidrato na sua dieta em diferentes espectros de acordo com a sua realidade. Então é isso, é assim que funciona, a gente não tem medo de carboidrato. Eu há 3 anos que eu faço cetogênica, a minha cetogênica não é clássica, é uma cetogênica com um pouco menos de gordura, como eu já falei em outros vídeos, no vídeo de trás eu falei sobre isso, e eu fiz remissão de pré-diabetes, e eu demorei um pouco mais para ajustar, a minha resistência à insulina ainda é uma coisa que demorou um pouquinho para ficar bem bacana, e hoje, quando eu como carboidrato, eu tenho uma resposta completamente diferente do que eu tinha há alguns anos atrás. Então, graças a ter ficado um tempo fazendo uma alimentação mais restrita, mas que foi necessário por um período, agora eu já começo a abranger outros alimentos, porque eu já posso. Mas não que eu precise, mas eu posso. Então é isso, minha gente. Esses são os fundamentos mais básicos aí para você entender o funcionamento da low carb.